A gente vai bater um papo e pus por aqui algumas ideias para vocês, tá? Umas ideias aqui de como, inclusive, atuar aqui nesse mercado, tá, gente? Eu não sei se tem alguém aqui que é novo, que tá vindo aqui na nossa primeira aula hoje, mas a gente tem aula toda semana, praticamente quase todos os dias, tá? Menos de sexta-feira. E essa semana aqui a gente não vai ter nem terça nem quinta, porque eu tenho no mesmo horário que vai coincidir com a aula para a nossa nova turma aqui da comunidade, né? Que é uma aula fechada. Então, terça e quinta, que a gente analisaria aqui alguns artigos da nossa Lei Geral do Esporte, a gente vai ter que adiar essas análises, tá? Então, a gente não vai ter aula nem quinta e nem terça e quinta-feira, tá bom? Então, esse daqui é o recado que eu queria dar. Para quem então não conhece, esse daqui é o nosso canal, Direito de Esportes Eletrônicos. Essas aulas são gravadas, tá, pessoal? A gente fica aqui mais ou menos uns 40 minutinhos, cada dia tem um tema, cada dia tem um bate-papo aqui diferente, interação de perguntas e respostas e várias outras interações aqui das aulas, que são os nossos temas, e depois essa gravação vai para o YouTube. Então, quem não assiste aqui, quem perde o ao vivo, vai para o YouTube depois, que vai estar a gravação lá. O legal de ficar aqui online comigo é que a gente vai trocando ideia pelo chat, tá bom? Olha o Leozinho aí, grande Leozinho, tudo bem? Hoje meu dia foi corrido aqui, viu, gente? Nossa, que dia. Deixa eu só agendar o evento. Ó, um outro recadinho. A gente vai ter um happy hour. Olha que legal, a gente vai ter um happy hour aqui da comunidade que a gente faz de vez em quando, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses. E esse happy hour é o seguinte: a gente encontra todo mundo da comunidade aberta e comunidade fechada. A gente entra aqui num canal específico e dessa vez vai ser no dia 1º de março, que cai numa sexta-feira. A gente colocou em votação. A maior parte do pessoal poderia no dia 1 de março, às 20h07. A gente vai abrir o canal aqui a sexta-feira e vai ser uma sala aberta para bate-papo, para troca de ideias e, enfim, tragam aí bebidas de suas preferências, que aí a galera troca ideia e depois vai para jogatina. Aí a gente vai para salas específicas, quem quiser jogar, pode ficar à vontade. Então, estão todos aqui super convidados, tá? Todo mundo convidado. Até para vocês irem se familiarizando aqui, né, com os temas, se familiarizando aqui com a comunidade, que viver aqui a comunidade é algo incrível, gente, de verdade, é algo muito importante. Para quem quer ter uma atuação aqui dentro desse mercado, é indispensável viver em comunidade, tá? A Bia fala aqui, ó, que tragam essas fantasias, que a gente ia fazer esse bate-papo durante o carnaval. Só que acabou não saindo, né? E tinha uma galera que queria aparecer aí fantasiada, e fiquem à vontade, tá bom? Podem vir fantasiados se vocês quiserem. Espero que o Albino esteja presente aqui no dia do nosso happy hour. Porque se a galera fica com medo de fazer prospecção ativa na internet, mas não fica com vergonha de aparecer fantasiado no happy hour, né? Ai, caramba, mas beleza. Bom, vamos embora, vai. Nosso tema de hoje aqui, então, é explorando oportunidades aonde direitos de esportes eletrônicos eles se encontram. A gente já falou da importância desse tema aqui em outras aulas, tá? A gente já falou aqui da extensão de atuação do advogado dentro do cenário gamer dos esportes eletrônicos. A gente sabe que a gente não costuma separar aqui por áreas, tá? Porque as áreas que se aplicam são basicamente todas as áreas. A gente prefere trabalhar com nichos de atuação, subnichos de atuação, que vão envolver as áreas específicas do direito. Tá? Então você pega lá, por exemplo, sei lá, compliance é algo que pra gente aqui no cenário gamer de esportes eletrônicos é algo gigantesco, tá? É muito grande, é extrajudicial, serviço extrajudicial e muito grande. Tava me lembrando agora que eu tava escrevendo aqui alguns tópicos pra gente tratar nessa aula, de um processo que eu atuei, que ficou conhecido como o caso do Brute, né? Muitos de vocês devem ter ouvido falar, e há um tempo atrás a gente teve audiência, foi mais ou menos no final do ano passado, contra uma das empresas, porque foi assim, o atleta, o Brute, ele tinha um contrato com uma primeira empresa, e esse contrato ele tinha duração de 2 anos. Quando chegou 1 ano de contrato, eles resolveram vender os direitos econômicos, né? Fizeram a cessão dos direitos econômicos para o segundo time. Então ele ficou 1 ano no primeiro time, e aí ele foi para o segundo time. Quando ele foi para o segundo time, ele veio a falecer 1 mês e meio depois, mais ou menos, por uma série de problemas que ele teve e, enfim, não teve como provar o nexo de causalidade, mas a segunda empresa que recebeu ele foi condenada, deu uns 700 mil reais de indenização. E essa empresa foi condenada e tal, tudo mais. A primeira empresa a gente também acionou. E essa primeira empresa a gente teve essa audiência que eu falei para vocês aqui agora no final do ano passado.
E olha que interessante isso. Por que eu falo disso aqui? Porque eu acabei de mencionar o compliance. E por que o compliance é importante? Porque essa audiência que a gente teve foi uma audiência trabalhista. Quando a gente trata de responsabilidade civil, você tem que bater no direito do trabalho, via de regra, a responsabilidade civil ela é objetiva, ela independe de culpa, basta provar o nexo e o dano, que a gente tem ali a caracterização da responsabilidade civil, né? Esse caso foi muito delicado, porque a gente não tinha um nexo de causalidade direto, né? Mas a gente bateu no dano moral reflexo, né? Porque foi a família que acionou e tudo mais. Mas olha que interessante, a juíza, ela fixou com um dos pontos controvertidos a culpa da empresa. Ela não quis afastar a culpa, olha que loucura. E aí você não tem como discutir, você não tem como agravar, é justiça de trabalho e tudo mais. E aí a gente foi lá e bateu na culpa. Como é que eu fiz isso? Batendo na questão de compliance. Eu peguei uma norma regulamentar lá que tinha do Ministério do Trabalho, que dizia assim, olha, empregados que trabalham e vivem em alojamento, eles precisam ter condições, enfim, assim assada, né? Uma cama de tal altura, um lugar arejado, um quarto com chuveiro, banheiro, e, enfim, tinha uma série de situações ali que a empresa deveria ter cumprido e não cumpriu. Quando eu cheguei na audiência, a primeira coisa que eu fiz, e é engraçado, né, porque o advogado da parte contrária, ele imaginou, ele instruiu o cliente dele a questionar, né, o que teria levado o falecimento do jogador e etc. Mas ele não imaginou que eu bateria nesses pontos, nesses requisitos específicos, né? E aí, quando eu comecei a perguntar, ele achou que ele ia perguntar do contrato de trabalho, ele achou que eu ia perguntar o período que ele ficou lá, né? Se, enfim, ele tinha feito exame médico admissional, periódico. Isso eu também fiz pergunta, tá? Mas o que eu bati muito foi nessa norma regulamentar, porque eu sabia que a infraestrutura da gaming house, onde ele morava, não tinha absolutamente nada disso. Então eu comecei a bater nos pontos. E eu literalmente peguei a norma regulamentar, que ela falava assim, olha, tem que ter uma cama de, sei lá, tantos, de tal medida. Aí eu perguntei para ele, tinha uma cama de tal medida? O cara, não. Eu falei, tá, você teve um alvará de licenciamento para tal coisa? Não. Você teve um alvará, não sei o que lá, do corpo de bombeiros? Não. Você teve, enfim, tudo que eu perguntava ele respondia não. Ou seja, ele não cumpriu absolutamente nada do que tinha nessa questão do compliance. E ele deveria ter cumprido. Né? Olha que interessante. E aí bate na culpa. A juíza não conseguia indeferir nenhuma pergunta, porque isso estava relacionado com o tema. Né? Eram perguntas pertinentes, estavam ligadas ali ao tema controvertido que ela mesma fixou, e aí as perguntas foram produzidas, reproduzidas, e as respostas vieram do jeito que eu queria. Né? Então, isso tem muito a ver com compliance. Por que eu trago esse tema aqui hoje? Né, porque as pessoas não sabem encontrar, muitas vezes, explorando essas oportunidades que existem nesse mercado, elas não conseguem encontrar onde o direito gamer e dos esportes eletrônicos eles se encontram. A gente está falando de compliance aqui, um exemplo voltado ao direito do trabalho. Né? Mas a gente tem assim, uma série de outras situações. A Game House, por exemplo, além de obedecer essa infraestrutura que deve ter por essa norma regulamentar, né, para manutenção e alojamento das pessoas que moram na Game House, e eles precisam ter uma série de outros alvarás, e que também não tinham. Imagina, Game House é uma coisa muito delicada, tanto é que hoje tem, assim, levemente caído, eles têm criado mais Game Office, porque acontecem, assim, menos problemas, digamos. Na Game House é um monte de moleque morando junto e, enfim, 17 anos, 16 anos, 18 anos, 20 anos, e só fazem besteira. É uso de droga, enfim, zilhões de coisas que acontecem, vocês podem imaginar. Né? E isso daqui pode levar à responsabilidade civil da empresa. Eu já peguei moleque que caiu, bateu a cabeça no fundo da piscina, eu já peguei moleque que usava droga, já peguei, enfim, agressão, um zilhão de coisas dentro de Game House. Se você não tiver um regimento interno da Game House e não zelar pelo cumprimento desse regimento interno, é uma outra questão, bate aqui no compliance e também pode trazer a responsabilidade civil da empresa. Vocês estão enxergando aqui as oportunidades que a gente encontra quando a gente explora esse meio ambiente dos games e esportes eletrônicos? Isso é muito doido, né? Ó o doutor Arthur aí, ó. Ó, quem não sabe, o doutor Arthur é o responsável aqui pela organização do nosso evento. Arthur, eu falei aqui pro pessoal do nosso encontro, do nosso happy hour, já tá todo mundo convidado aqui. Inclusive, galera, ó, aqui no Discord tem um linkzinho aqui que chama eventos. Lá em eventos, vocês vão encontrar o link específico, podem salvar, e quem quiser convidar colegas,
da área jurídica, podem convidar, é à vontade, tá? É um ambiente realmente descontraído para trocar ideia, fazer um networking no momento em que a galera realmente está desarmada aí, tá bom? Ó, o Leozinho já sugeriu aqui um Fortnite. Jogaço, hein? Jogaço. Então, ó, essa questão do compliance. LGPD é uma outra questão muito importante. Eu não sei se todo mundo aqui sabe ou consegue enxergar, mas hoje os times, eles têm uma base de fãs que é muito grande. E essa base de fãs que atinge milhões de fãs, né? E eles acabam tendo ali as torcidas organizadas. E eles pegam essas torcidas organizadas e os times faturam em cima das torcidas organizadas. Como é que eles fazem isso? Por meio da venda de itens, por meio de uma criação de associação. Por exemplo, eles falam assim, vocês que são super fãs aqui do meu time, criem uma associação. E aí a galera vai lá e cria uma associação do time, né, que seria uma torcida organizada. A finalidade é organizar uma torcida para torcer ali para o time. Isso acontece no futebol, no vôlei, em todos os lugares, tá? E isso requer também aqui um compliance. Né? E aí eles pegam esses times, pegam essas associações, fazem parcerias e vendem muitos produtos para essa galera. E vendem ingressos por preços mais baratos e, enfim, acessos especiais em determinadas plataformas. E essa base de fãs dá uma renda muito grande para esses times. Né? E eles têm todo o acesso à base de dados desses fãs, desses torcedores. E essa galera aí, enfim, deixa os dados e eles conseguem traçar muitas métricas, né, a partir dessas pessoas que são torcedoras de fato. Então eles ampliam a rede, vão ampliando, e tudo isso diz respeito aqui à legislação específica de proteção de dados, a lei de proteção de dados. Né? Olha que legal, a gente falou aqui então da questão trabalhista, falou aqui da questão de LGPD, tributário, que não é minha área, tá, não atuo, mas tem uma área, uma gestão muito forte aqui na questão de tributário também, tanto no compliance como, inclusive, no contencioso, né? A gente fala muito em premiações que vêm de fora, porque os times, eu não sei se todo mundo aqui sabe, gente, mas quando eles se inscrevem em torneio, que os torneios acontecem pulverizados no mundo inteiro, em tempo real, todos os dias, o dia inteiro, 24 horas por dia. É uma questão de organização do time, né? Os times, eles estão assim, sei lá, na game house ou na game office, de manhã eles treinam, individual ou coletivamente, à tarde competem, à noite às vezes competem. Num campeonato que ocorre no Japão, outro campeonato que ocorre nos Estados Unidos. E aí na outra semana, no outro dia, competem em 2, 3 campeonatos que estão no Brasil. São campeonatos menores e eles se preparam em campeonatos oficiais para ir para campeonatos maiores. Só que às vezes nesses campeonatos menores que estão fora do Brasil, eles recebem prêmios. E tem que fazer um repatriamento desses recursos, né, que eles ganham a título de prêmio. Então tem toda uma incidência aqui do direito tributário também. Né? Enfim, isso daqui são as oportunidades que a gente vai vendo. Agora, olha que interessante, quando você começa a somar isso e você amplia o teu leque na sua cabeça e fala, pô, isso aqui é uma oportunidade que realmente existe, é isso que leva você a multiplicar os teus honorários. E você consegue enxergar isso a partir da comunidade, vivendo nesse ambiente. Porque vocês estão aqui me ouvindo falar, eu sempre falo isso, gente, mas eu repito, porque isso é importante. Né? Uma hora eu falo aqui desse lado, eu falo desse lado, eu falo sobre outro enfoque, porque uma hora vai entrar na cabeça de vocês e vocês vão falar, puta, é verdade, olha, faz sentido. E aí vocês começam a entender para correr atrás e segmentar a prospecção de clientes. Né? A gente tem o nosso método aqui, né? A aplicação de mercado, a aplicação do direito, aí a gente tem os métodos de prospecção e os métodos de vendas. A gente fracionou em 4 grandes blocos esse método para que faça vocês chegarem onde vocês querem chegar, que é na multiplicação de honorários e faturar pelo menos aí uns 100 mil reais por ano trabalhando nesse mercado. E que é absolutamente possível. Absolutamente possível. Em janeiro eu trouxe aqui os Experts Golds para vocês, vocês ouviram a galera falar, né? Todos eles faturando isso. Hoje teve alguém publicou aí um negócio de um processo que eu tô atuando, né, que eu atuo, vocês chegaram a ver, que, enfim, falaram que o meu cliente vai processar 271 pessoas. E, de fato, a gente entrou com uma ação, né, e tudo mais. E começou a chover aqui de mensagens para mim no WhatsApp, no Instagram, e blum. Não sei nem onde a galera tira meu número, né? Não sei nem onde a galera tira aqui meus contatos, mas enfim. Um monte de gente pedindo, pelo amor de Deus, para se retratar. Né? E, enfim, eu não consigo responder todo mundo aqui individualmente. Eu preciso ver como é que eu vou fazer isso daqui. Mas
E onde que tá a oportunidade disso daqui? Vejam que interessante. Imaginem vocês, quando vocês pegam um cliente de audiência, de repercussão, quando esse cliente tem audiência, e você pega uma situação parecida. Imagina se entrar com 200 ações. Se você entra com 200 ações, vamos supor o seguinte, você pega um jogo, fala o nome de um jogo aí que vocês curtem, fala o nome de um jogo, qualquer jogo. LOL, Dota, Counter-Strike, o que vocês quiserem aí. Imagina um jogo, ou melhor dizendo, imagina você na cabeça de vocês. Imagina que teve um banimento coletivo. Banimento coletivo, tá? Ó, COD, Call of Duty. Imagina que houve um banimento coletivo aí. Pegaram, sei lá, 100 mil contas, o que é muito pouco, perto do número de usuários que eles têm, e houve um bloqueio coletivo. Uso de hack, uso de cheat, sei lá, violação às políticas de privacidade, sei lá, qualquer coisa. E essas pessoas ficam indignadas e querem reaver a conta. Se você pegar 100 pessoas, 100 consumidores, e cobrar R$1.000 para entrar com processo, você já bate a meta do que a gente fala aqui. Isso sem contar honorários sucumbenciais, sem contar percentual que você pode cobrar ao final. Isso aqui é só um exemplo, tá? Hipotético. Ou você pode pegar, sei lá, 50 clientes e cobrar R$1.500 e mais um percentual final. Da mesma forma você bate isso. Se eu pegasse... É que eu distribuo isso, tá, gente? Mas eu recebo aqui nas mensagens no meu Instagram, toda semana, pelo menos uns 10, 15 consumidores que tiveram sua conta banida nos mais variados jogos, pedindo para entrar com a ação para desbanir. Isso me dá muito trabalho. Hoje, para mim, assim, o lucro que eu tenho é pequeno, mas se eu trabalhasse fazendo isso, o meu lucro seria muito grande. Né? Mas hoje a minha energia está focada em em outros clientes aqui. Consumidores eu pego quando me interessa. Quando não me interessa, eu vou distribuindo aí, eu vou fazendo as parcerias, ou passo para os colegas e tudo mais. Né? E uns que eu já vejo que não vão ser muito interessantes, que o cliente vai dar muito trabalho, eu não passo nem para frente. Né? Mas enfim, é muito recorrente isso. E na medida que você entra nesse ciclo, você vai percebendo, né, o quanto isso é possível. E aí são as oportunidades. Isso é uma exploração de uma oportunidade pontual. Deu para entender isso? Porque acho que a dificuldade de quem começa agora, quem ainda tá no comecinho, quem está entendendo, né, se aproximando desse mercado, eu acho que a maior dificuldade é ampliar o horizonte e conseguir enxergar a oportunidade que existe no mercado. E como é que você supre isso? Participando dessas aulas. Porque é elas que vão dar ideias. É ambiente assim, cara. Você se insere no ambiente que você quer viver. Se você vive num ambiente tóxico, você vai se tornar uma pessoa tóxica ou você vai absorver toxicidade. Se você vive num ambiente de felicidade, você vai viver um ambiente de felicidade. Você vive num ambiente com pessoas que são, sei lá, usam, sei lá, drogas ou coisas ilícitas, em algum momento você vai começar a usar. Pessoas que só bebem, você vai começar a beber. Se você viver com pessoas que faturam bastante dinheiro, você vai começar a faturar. Você começa a conviver com pessoas que estão aqui no mercado do direito gamer, você vai começar a faturar nesse mercado e entrar nesse mercado. Por quê? Porque o ambiente, ele traz pra gente pessoas. E pessoas trazem ideias, porque você vê o que as pessoas estão fazendo. E essas ideias vão te trazer execuções. E as execuções que vão te trazer resultados. E é uma cadeia que ela vai se retroalimentando. Até a hora que você chega e consegue ter ali os seus próprios resultados e andar com as suas próprias pernas. Né? Tem que insistir, tá? Não é uma coisa simples. Eu sei que muita gente fala, você fala aí, mas é simples. Não é simples. Talvez seja simples de entender, tá? Mas tem que pôr a mão na massa. Se você não colocar a mão na massa, se você ficar com vergonha, medo da OAB e não quiser, enfim, prospectar cliente porque você fica com receio de sair na chuva e se molhar, é uma dificuldade que você vai ter, né? A OAB, gente, ela não é punitivista. A primeira coisa que vocês precisam entender quando for fazer prospecção é que a OAB ela não é punitivista, ela é orientativa. Né, os tribunais de ética e disciplina,
eles buscam mais orientar. Tanto é que tem muito advogado que leva a autuação e quando ele vai para o tribunal, ele só leva uma advertência. E ele fica com medo, achando que vai ser suspenso ou excluído dos quadros da ordem. E não vai. A OAB, ela orienta. Ó, você se cedeu aqui, não se ceda, tá? Você fez isso aqui, você não poderia, tá? Ó, fica divertido. E ela vai orientando dessa forma. A OAB não tá lá para punir as pessoas, não tá lá para punir o advogado. Ela tá lá para orientar. O que você não pode fazer é se ceder. Você não pode mercantilizar a advocacia. Você não pode sair por aí falando assim, quem teve bloqueio, quem teve a conta bloqueada aí, entra aqui comigo que eu tenho uma super promoção. Honorários de, sei lá, R$500 para entrar com o processo. Aí você vai tomar um gancho. O OBS fica até suspenso por um tempo. Isso é mercantilização. Agora, eu não vejo problema se você, por exemplo, vê uma situação de bloqueio coletivo e explica para a pessoa, entenda aqui o que você pode fazer na ocasião se você tomar um bloqueio. É informação. Isso é informação, você está informando as pessoas. Eu sei que tem divergências, né? Tem pessoas que vêm de uma forma, tem pessoas que vêm de outra, e tá tudo bem. Né? Mas eu falo assim, uma vivência empírica. São 15, 16 anos fazendo isso. Nunca tomei nenhuma advertência da OAB. A única vez que eu tive um processo na OAB foi de uma cliente maluca, que queria, que quando ela entrou no escritório, ela queria que eu processasse o advogado anterior. Quando eu fui ver, ela tinha um histórico de ter passado por 5 advogados, não pagou ninguém. Aí eu falei, não vou processar ninguém. E aí eu fiz ela assinar um contrato de honorários. Aí ela assinou. E era um contrato de verdade, né? Execuível. Então eu tinha 2 testemunhas e tudo mais. E aí ela achou que ela dá o golpe em mim, só que aí eu fui lá e processei ela. E o argumento dela foi, se você não retirar o processo, eu vou na OAB. Vou dizer que você não entrou com o processo que eu pedi pra entrar. Falei, beleza, vai lá. Aí ela foi. Enfim, fui lá e me defendi. E ainda e fui fazer sustentação oral e ainda fui aplaudido pela plateia. E o pessoal entendeu o que aconteceu. Né? Então não tem que ter medo de OAB, viu, gente? A OAB ela só vai realmente entrar em cena se realmente houver excessos. E se você tiver dúvida, se você tiver medo, qual que é a melhor orientação que eu te dou? Vai na OAB do seu estado, da OAB do estado, procura emendas, procura jurisprudência dos tribunais de ética que falem sobre o tema daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer falar. E veja como é que a jurisprudência se comporta. Se a jurisprudência se comportar de uma maneira muito conservadora, aí você seja mais conservador no meio de prospecção que você vai fazer. Se ela for um pouco mais liberal, você pode ficar mais tranquilo. Agora tem estados que são mais conservadores, outros que são mais liberais. Na dúvida, você faz isso. Quem tem medo da OAB aí? Comenta aí. Ninguém vai comentar, né? Ninguém vai falar. Olha, a Jennifer falou assim, em caso de contas hackeadas, a responsabilidade é da desenvolvedora ou do... Jennifer, acho que não saiu aqui a última palavra que você queria colocar. Complementa aqui só para mim. Você já atuou em algum caso assim? Eu já estou em muitos casos aqui, tá? De contas hackeadas, especialmente pela empresa, né? Pela empresa já atuei muito. Ah, legal. Ó, ela perguntou assim, se em caso de contas hackeadas a responsabilidade é da desenvolvedora ou é do jogador, do usuário, do consumidor, né? E a resposta aqui é depende. Porque na sexta-feira eu estava respondendo aqui um PROCON, né, que chegou, que foi justamente uma situação assim, a empresa bloqueou a conta por suspeita de empréstimo de conta, acho que foi isso, supostamente emprestou a conta, aí foi no suporte, no saque, e reclamou que a conta tinha sido hackeada, roubaram a senha. Enfim, mas pelos logs a prova era de que ele tinha emprestado a conta. Porque ele já tinha históricos anteriores parecidos, e a empresa também conseguiu flagrar a conversa dele com a pessoa que, tipo, tinha uma outra conta, e eles criaram uma conta conjunta lá que eles usavam para fazer umas tramóias. Enfim, teve lastro. Qual que é a vantagem pra gente aqui nesse cenário da tecnologia, gente? É que quando a gente entra no cenário da tecnologia, se você entender como é que funciona a preservação de prova, obedecer a cadeia de custódia, você consegue produzir uma prova forte, né, que pode, enfim, afastar aqui a responsabilidade da empresa e jogar ela para o usuário.
E da mesma forma, quando você está pelo usuário, pelo consumidor, e você precisa contestar uma prova tecnológica produzida pela empresa, você precisa aprender a contestar a cadeia de custódia, enfraquecer a cadeia de custódia, porque é isso que vai trazer responsabilidade para a empresa. Né? Como é que a empresa, né, preservou essa prova? Será que tem possibilidade de manipulação desses dados, desses logs que foram trazidos? Não tem? Como é que ela trouxe? Numa simples planilha de Excel, por exemplo? Isso é impugnável, absolutamente impugnável. Isso pode ter sido manipulado. Né? Quem é que tem acesso a essa planilha? A empresa inteira. Legal, então beleza. Como é que você vai? Se você tivesse feito uma outra prova, empresa, dizendo que, enfim, você preservou aqueles dados sob um código hash que é inalterável, né, e tudo mais, seria diferente. Você não obedeceu aqui uma cadeia de custódia para preservar a prova e apresentar em juízo. Dá para entender isso? Isso é fundamental. Então, uma outra oportunidade que aparece aí. E na medida que você enriquece o seu repertório e aumenta o seu poder de argumentação, se torna muito mais fácil de você conseguir êxito nas ações. E é isso que, mais uma vez, traz você a ter resultados excepcionais, de experts dentro desse mercado. Eu quero ver todo mundo aí faturando bem nesse mercado, gente. Esse mercado está começando agora. É uma oportunidade de verdade isso daqui. É algo realmente palpável. E vocês podem ver pelos exemplos que tem aqui na comunidade, a galera que está na comunidade, que anda faturando bem, assessorando o time, recebendo por mês, pegando ações de alto valor. E de várias áreas, né? Civil, trabalhista, penal e muitas outras. E não tá ligado só a jogos, tá, gente? Isso que vocês precisam entender também. Quando a gente fala, e aqui talvez as pessoas que estejam aqui, que seja a primeira vez, primeiro contato, a gente não tem aqui só o núcleo do mercado, só times e, né, e desenvolvedora. Não são só esses, e os jogos, né? Não é só isso o mercado. O mercado é muito mais. Né? Você pega streamer, cara. Você pega staff, né? Que são coaches, managers. Você pega, sei lá, a galera que narra os jogos. Todos esses fazem parte do mercado. E todos esses te trazem grandes demandas de alto valor. É uma coisa interessante. Estava conversando com uma streamer que é cliente aqui do escritório. E eu tava brincando com ela, né? Porque ela entra lá no Instagram dela e nos últimos tempos, assim, todo santo dia, ela publica alguma coisa sobre casas de apostas. Só para maiores de 18 anos. Esse site aqui, ó, é muito legal, tá. Ela faz a propaganda, né? Eu falei, caramba, você tá ganhando muito bem pra falar disso, né? E aí ela brincou comigo, né? Enfim, tá levando uma bolada pra falar dessas casas de apostas. E todos os streamers estão assim. Mas assim, é uma bolada, gente. É uma coisa assim astronômica. A gente nem imagina. Essa é a grande verdade. E esse povo, esses streamers, por exemplo, que tem audiência grande, eles são pessoas assim, empresárias, né? E eles têm assim, muita demanda, mas para todos os lados. Mas você só chega nesses caras, só chega nessas pessoas quando você se apresenta como expert no mercado e quando você domina ele. Quando você passa a falar a língua desse pessoal. Como é que você aprende a falar outra língua? Qual a melhor forma? É você conviver no ambiente de pessoas que só falam aquela língua. Você quer falar chinês, se você passar uns meses lá na China, você vai. É que chinês é uma língua bem complexa, né? Você vai começar a falar o chinês, o mandarim, sei lá. Você quer aprender a falar inglês? Vai para os Estados Unidos. Fica lá uns meses, né? Você sai de lá falando, você volta para o Brasil falando inglês fluente praticamente. Quer aprender a falar a língua dos gamers? Convive no ambiente deles, vem aqui para a comunidade. E aí você começa a falar. Ó, o Leozinho falou assim, ó. Eu gosto da pegada trabalhista, contratos. Vou seguir por esse caminho. Além da academia, vou desenvolver muita pesquisa nesse meio. É isso aí, garoto. Parabéns. Inclusive, o Leozinho escreveu um texto, tá aqui na comunidade do Discord. É um texto que tá aberto. Só vocês entrarem aqui e procurarem ali no canal de... Deixa eu achar aqui só. Materiais públicos, tá? No canal de materiais públicos, vocês vão encontrar o texto dele lá. Vale muito a pena. E Leozinho é uma excelente área, cara, trabalhista. Ela é uma área boa porque o fluxo de entrada e saída de jogadores é muito grande. Né? Eu sempre falo isso, porque realmente é.
Então os caras ficam assim, às vezes 6 meses, 1 ano, tem uns que ficam mais, mas dependendo do tempo de torneio, etc., eles entram e saem, e mandam ver, né? Então é uma área muito boa, tem um fluxo de trabalho bem grande. Ó, o Danilo, ele falou assim, ó, boa noite, doutor, tudo bem? Eu gosto da trabalhista e estou com uma dúvida. Tem um colega que foi contratado por uma empresa americana de games que possui sede no Brasil, mas o contrato é em inglês e tem previsão de pagamento em dólar. Isso prejudica a minha reclamação? É o caso de pejotização, um contrato de prestação de serviços, mas com provas documentais de vínculo. Olha que fantástico, cara. Só que normalmente costuma ser uma baita de uma ação, né? Eu não sei qual era o valor que pagavam, mas normalmente o salário é alto, né? Especialmente em dólar. Mas ó, a gente tem um dispositivo na CLT, o colega deve saber disso, né? Que fala que o pagamento feito em moeda que não é corrente no Brasil, ou seja, não é pagamento feito em real, presume-se que o pagamento do salário não foi feito. Olha que louco, isso implicaria aqui em duplicidade do pagamento. Só que o texto da lei é um pouco antigo, então a gente pega o Código Civil de 2002 e o artigo 187, o artigo 187 não, tem um outro artigo que fala da vedação do enriquecimento sem causa. Enfim, que vai se aplicar por analogia, a gente pega o diálogo das fontes, né? Enfim, aí não poderia acontecer essa duplicidade, inclusive é o posicionamento da jurisprudência. Mas, ó, isso não prejudica a reclamação trabalhista não, viu, Danilo? Pode seguir, cara, inclusive vai com força aí, porque a tendência é que eles anulem, né, o contrato, especialmente se ele prestou serviços aqui do Brasil, né? A empresa muitas vezes americana, veio para o Brasil, tem sede no Brasil, e o cara trabalhou aqui, mas eles fazem tudo americanizado, né? É contrato, enfim, olha lá, é home office. É sempre assim, galera. Isso é fantástico, né? É isso que, puta, meu, o pessoal não enxerga. E todo dia vem pessoas assim no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando, pô, eu moro em cidade pequena, será que na minha cidade vai ter demanda? Não importa, porque tá todo mundo em home, cara, tá todo mundo em casa. Os caras estão ganhando em dólar. Esquece esse negócio de, pô, não moro em grandes capitais. Esquece isso. Tira da cabeça, apaga, mata essa objeção que você tem na cabeça, porque isso não existe aqui nesse mercado, de verdade. Essa garotada de 17 anos, 16 anos, está ganhando dólar em casa. Olha o exemplo aqui do colega. Ainda ele colocou, né, o caso de pejotização, que é sempre a mesma abordagem, né, que as empresas fazem. Ó, o doutor Paulo falou aqui, ó, sobre a invalidade de pagar em dólar, artigo 463. Obrigado, doutor, é isso aí. É o 463. Né, não poderia pagar aqui em moeda não corrente no país, né? Então, em tese, não valeria o pagamento. Mas a jurisprudência, ela flexibiliza, ela relativiza isso, né? Justamente para evitar enriquecimento sem causa. A Izinha falou aqui, ó, mandarim é legal, mas não precisa conjugar verbo. Eu nem sabia disso. Que show. Você estudou mandarim, Izinha? Ah, e o Danilo falou que tá tudo documentado. Melhor ainda. Né? Quando tá, pô, você tem prova documental, você tem prova testemunhal, é fantástico, fantástico. Muito bom. Ó, já estudo mandarim. É isso aí, é cultura, né? É cultura. Ó, o Leozinho perguntou assim: ó, nesse caso de pagamento em dólar, a gente considera que o pagamento não ocorreu, mas não implica em enriquecimento ilícito se pagar em duplicidade? Na verdade, assim, ó, para facilitar o raciocínio, o pagamento em dólar ele não é permitido, tá? Especialmente porque o contrato foi feito no Brasil. Mas isso não significa que a gente vai levar ao pé da letra o rigor da lei, que ela considera como se o pagamento não tivesse sido feito. Não dá para levar o rigor da lei isso, tá? Então, a gente vai, em tese, considerar aqui que teve o pagamento, tá? O pagamento do salário. Porque senão isso aqui, de fato, implicaria em enriquecimento ilícito por parte do, do empregado, tá? Do atleta. Olha lá, o Danilo acrescentou, né? Até porque teve emissão de nota fiscal e etc. Exatamente, exatamente.
Aí não tem como negar. A jurisprudência entende que isso é flexível, né? Flexível apesar da letra fria aqui da lei. Mas vejam que interessante, o que tem que ter com cuidado aqui é você conhecer, né, essa jurisprudência, você conhecer esses dispositivos, porque se você formou um pedido assim e você leva esse pedido no processo e você tem uma improcedência desse pedido, é um pedido que ele tende a ser alto. E isso pode ocasionar aqui a condenação em sucumbência, né? E isso é ruim para o cliente, né? O cliente não gosta de gastar dinheiro com isso. Deu para entender? Aí. Ah, o Danilo ganhando moeda aí. Alguém tinha reclamado que o robô não tava dando moeda, hein? Ó, o Danilo acabou de ganhar aí 2 coins. Pela participação. A galera que é nova, que não sabe, o nosso sistema do Discord aqui, ele tem é um sistema de economia, tá? Que ele está sendo integrado ainda e tudo mais. E a cada interação que vocês fazem, cada contribuição com a comunidade, vocês vão ganhando moedas. É aleatório, né? Então você tem que contribuir aí para ganhar as moedas. Depois vocês vão trocar por itens que a gente vai ter aqui na comunidade, logo logo. O Dr. Paulo falou a verdade aqui, né? Que a CLT foi sancionada em uma época que não tinha nem sequer televisão, né? E é verdade. Então é um dispositivo que ele é bastante antigo, gente. A gente precisa ter essa noção aqui. Essa crítica que a gente faz à interpretação da lei é muito importante, tá? Que a gente precisa pegar, inclusive, o contexto histórico da lei, né? O quando que ela foi criada, quando que ela foi editada, pegar as questões temporais para que a gente possa, é, de fato, ter cuidado aqui nos pedidos, né? E essa é uma dificuldade do direito para quem não tem muita experiência, gente. Mas jurisprudência é algo que muda o tempo inteiro, né? Muda o tempo inteiro e a gente precisa se atualizar sempre. Aí o Danilo falou assim, ó, desculpe mudar de rumo na conversa, referente à prospecção de clientes. É considerado abusivo encaminhar e-mail me apresentando para um time, empresa que já tem advogado constituído? Nem sempre sabemos se estão assistidos ou não. Danilo, depende muito da abordagem, tá? Se você enviar, por exemplo, uma carta de apresentação, eu acho que não tem problema. Na minha visão, uma cartinha de apresentação, tá? Meu escritório é Danilo, aqui tal, tais áreas, e meu escritório está à disposição. Ponto final. Não vejo problema. Tá? Se você não sabe, obviamente. Então, se você tiver uma abordagem mais, talvez incisiva, uma abordagem é, mais invasiva, digamos assim, aí você pode ter algum tipo de problema. Ó, o doutor Lino falou, né? A CLT é anterior à Constituição, tem que ter um filtro constitucional, exatamente isso. Ó, a Flávia. A Flávia se sentiu aqui menosprezada, digamos assim, pelo nosso robozinho. Ela falou assim: outro dia participei de uma reunião aqui no Discord, aqui no canal, mas não ganhamos moedas. Não vale, né? Tem que participar mais, Flávia. Participa mais, dá mais ideias, escreve mais. Cada vez que vocês vão interagindo aqui, vocês vão ganhando. E é que vocês não veem, né? Eu vejo aqui, mas logo logo vocês vão ter esse acesso ao canal. Aí vocês vão ver o inventário de vocês lá com as moedinhas, vocês vão falar: caramba, isso era real mesmo. E aí quando tiver a nossa mercearia aqui dentro, vocês vão trocando pelos itens, tá? O Temis perguntou: essas moedas são tipo XP? XP seria aqui, só para me clarear a mente. Ela é um sisteminha que a gente tem aqui no Discord, tá? E isso aqui vai sendo computado no inventário de vocês. E aí são moedas do servidor. Então você vai pegar as moedas aqui da sua conta, quando você tiver lá um saldo, e aí com esse saldo você pode fazer as compras na nossa mercearia com as nossas moedas, tá? Com a moeda do servidor, própria do servidor. Deu para entender aí?
Show de bola. Muito bem, muito bem. Ó, seguinte, gente. Mais uma vez aqui para quem chegou agora. Amanhã, terça-feira, nós teríamos nosso encontro aqui tradicional normal, tá? Quinta-feira também a gente teria um encontro tradicional normal. Só que amanhã e quinta, terça e quinta, nós não vamos ter encontro aqui, porque no mesmo horário vai coincidir as aulas para uma turma fechada aqui, tá? Então, vem no mesmo horário e tudo mais, então a gente não tem esse encontro. Mas hoje a gente teve, quarta-feira a gente vai ter, tá? E sexta-feira normalmente a gente não tem mesmo. Sexta-feira é um dia livre para jogatina, para quem quiser entrar aqui no servidor, bater papo e tal. O servidor fica aberto, tá? Então na terça e quinta nós não temos o nosso encontro. Nós temos mais quarta-feira dessa semana. Aí na outra semana. Ah, não, na outra semana também vai ter terça e quinta, não vai ter, tá? Mas vai ter segunda e quarta vai ter. Então a gente vai se encontrar lá, tá? Então quarta-feira a gente retoma nossos encontros aqui. Deixa eu ver qual que vai ser. Quem não tem a lista de programação aí, o conteúdo, ó, vou passar para vocês. Só baixar. Ó, na quarta-feira, primeiros passos. Por onde e como começar? Vou dar umas dicas legais aqui para vocês na quarta-feira. E concretas, como eu dei umas outras aulas aí, e que vão ajudar bastante, tá? Show de bola, pessoal. Ó, obrigado pela companhia aí de vocês. Já deu nossos 40 minutinhos aqui. Quem não assistiu, quem quiser rever a aula, YouTube vai estar disponível lá depois para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. E quarta-feira a gente volta a se falar. Grande abraço, pessoal.